boa noite. Estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde que ocorre semanalmente aqui na nossa TV Marília. O programa acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise dentro da grade da TV Marília. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para a nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimed Marília. Discutimos saúde com manutenção da ética profissional. O tema separado nessa noite para discussão, o tema dentro da especialidade médica intitulada gastroenterologia, o tema refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico tem como sintoma típico a azia, que também denomina-se de pirose. É um sintoma comum e com frequência incomoda muito os pacientes e isso leva o paciente a procurar um médico para a resolução do seu problema. Na imensa maioria das vezes, há boa resposta ao tratamento medicamentoso, complementado por outras medidas gerais. Em poucos casos, o tratamento não é eficaz. Em tais circunstâncias, poderá ser considerada a indicação de cirurgia. O tratamento cirúrgico dessa doença é considerado quando ocorre uma complicação ou quando não se obtém resultado satisfatório com o tratamento clínico. Para a discussão desse tema, refluxo gastroesofágico, o Saúde Marília convidou nessa noite o professor Fábio Vieira Teixeira, docente da disciplina de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Unimar. Professor Fábio, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília. Perguntamos inicialmente ao professor Fábio a definição de refluxo gastroesofágico. Boa noite. Boa noite, Milton. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa, que tem realmente trazido bastante informação para a população com respeito a algumas doenças que a gente encontra na prevalência, maior prevalência na nossa população. A doença do refluxo gastroesofágico, que é o tema de hoje, Milton, ela é definida todas as vezes que a gente tem a presença do refluxo do estômago para dentro do esôfago, que seria o órgão que liga a cavidade bucal até o nosso estômago. Então, todas as vezes que a gente tem um refluxo do conteúdo gástrico, que é composto de ácido e de pepsina, em contato com a mucosa do esôfago, a gente define como refluxo gastroesofágico. Eu queria também salientar que nem sempre é somente o refluxo do estômago para o esôfago. Em algumas situações, ocorre também o refluxo da bile, que vem do duodeno para o estômago, e do estômago para o esôfago. Mas, basicamente, na grande maioria das vezes, o refluxo gastroesofágico é composto, então, do conteúdo gástrico em contato com a mucosa do esôfago. Quais seriam os sinais e sintomas de um paciente que tem o refluxo gastroesofágico? Como você falou no início do programa, existem sintomas típicos e sintomas atípicos. Os sintomas típicos, sem dúvida nenhuma, a pirose, que é que a gente conhece como azia, e também a regurgitação ácida, que é aquela sensação de azedo, de amargo até na região da garganta. Basicamente, a pirose retroesternal, que seria a azia, associada à regurgitação ácida, esses dois sintomas, que são conhecidos como sintomas típicos, a gente pode já definir a doença do refluxo gastroesofágico simplesmente, clinicamente, com a presença desses dois sintomas de 2 a 3 vezes por semana. Então é interessante que no passado a doença do refluxo só era definida muitas vezes com meio de métodos diagnósticos por imagem ou até por endoscopia. Hoje se sabe que simplesmente a presença da pirose com a regurgitação ácida em um paciente com 2 ou até 3 vezes por semana já é suficiente para a gente definir o paciente como portador de doença do refluxo. As principais complicações da doença do refluxo gastroesofágico seria estenose e uma úlcera na mucosa esofágica? Sem dúvida nenhuma. Como você comentou, a doença do refluxo gastroesofágico, em algumas situações, quando ela já está mais avançada, o paciente não procurou o tratamento, isso pode ocorrer, então, uma lesão na mucosa, na capa interna do esôfago, que a gente chama de mucosa, que pode ocorrer desde ulcerações mesmo, úlceras na região do esôfago, bem como cicatrizes, que a gente chama de estenose. Essa cicatriz leva, então, à dificuldade da deglutição. O paciente refere que a comida para na região
do esôfago, isso então por causa de uma cicatrização anormal desse esôfago. E também uma outra complicação que pode ocorrer é também o sangramento, que é muito raro, mas pode ocorrer, o paciente pode ter vômitos com presença de raias de sangue. E mais temidamente o esôfago de Barrett, que é uma complicação. O esôfago de Barrett nada mais é do que a mudança da mucosa do epitélio do esôfago se transformando em epitélio intestinal, e a gente sabe que existe uma pequena chance desse epitélio intestinal virar câncer. É uma chance rara, não é a prevalência do câncer no epitélio de Barrett não é tão grande, mas a gente sabe que existe essa chance. Então também a gente define como complicações. E só para finalizar a respeito dos sintomas e complicações, lembrar dos sintomas atípicos que a gente estava conversando lá fora em off, que existem pacientes que procuram o atendimento médico, principalmente nos otorrinos, com queixas de dor de garganta, queimação na garganta, alteração da voz, que a gente chama de disfonia, rouquidão, pacientes com sinusite crônica, dor de dente, porque a gente sabe que a presença do ácido em contato constante com a coroa do dente pode lesar realmente o esmalte dentário e expor raízes e levar inclusive a dor de dente. A dor de ouvido crônica pode estar associada também, bem como a tosse. Alguns pacientes asmáticos, a gente sabe que 10% dos asmáticos podem ter refluxo gastroesofágico. Então existem os sintomas atípicos da doença. Típicos, pirose, que é a azia, e a regurgitação ácida, e os atípicos, esses outros sintomas que nós comentamos. Falamos então dos sinais e sintomas, e quais seriam as causas? O que leva uma pessoa a ter a doença do refluxo gastroesofágico? A doença do refluxo gastroesofágico, a doença basicamente, ela tem uma causa que ela é mais funcional. Na região entre o esôfago e o estômago, nós temos como se fosse uma porta de entrada, que a gente chama de esfíncter. O esfíncter nada mais é do que um mecanismo de válvula que abre quando a gente está engolindo e fecha no momento pós a deglutição. E a função desse esfíncter, que tem uma pressão que varia aí de 14 até 34 milímetros de mercúrio, que seria a medida desse esfíncter, a função desse esfíncter é fechar literalmente a porta do esôfago para o estômago, para evitar que o conteúdo gástrico retorne ao esôfago e cause dano ao esôfago. Porque o ácido que é produzido pelo estômago, ele vai ajudar na digestão. O estômago tem uma proteção contra esse ácido. Já o esôfago não tem essa proteção. A mucosa do esôfago, a capa interna do esôfago, seria mais ou menos semelhante à nossa pele, sem a presença da queratina, que é aquele pozinho que quando a gente passa na pele, a gente percebe que sai. Aquilo é queratina. O esôfago é uma mucosa de pele, é muito semelhante à pele, sem essa proteção. Então, todas as vezes que o ácido atinge esse esôfago, ele literalmente queima o esôfago. Então, esse esfíncter evita que esse ácido retorne. Então, esse esfíncter, quando ele abre mais vezes do que o normal, não é nem a pressão do esfíncter que é diminuída, e sim ele abre mais vezes do que o normal. Então, ou seja, esse esfíncter abre nos períodos que não era para ele abrir, a pessoa não está engolindo e o esfíncter está abrindo, a gente chama de relaxamento transitório. Essa basicamente é a causa da doença do refluxo. Lembrar também que a hérnia de hiato, que já é um defeito anatômico do esôfago, então o esôfago, por algum defeito anatômico, a pessoa muitas vezes nasce com isso, ele perde a posição original dele dentro do abdômen, e isso favorece que o conteúdo do ácido consiga chegar, o conteúdo gástrico consiga chegar até o esôfago, causando uma lesão. Só que a doença do refluxo é um problema realmente funcional. A hérnia de hiato já é um problema mais anatômico. Além da história clínica, do exame físico, gostaria que o professor comentasse a importância da pH-metria como ferramenta para auxiliar o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. Como a gente comentou, né, eu diria que a grande maioria dos pacientes, simplesmente com um exame físico, uma história bem feita e um exame físico adequado, você faz o diagnóstico de doença do refluxo. Só que dentro do arsenal médico que nós necessitamos para esclarecer alguns diagnósticos, sem dúvida a endoscopia é o exame mais utilizado,
A endoscopia é muito solicitada quando você suspeita de doença do refluxo e para você verificar se a mucosa do esôfago não está lesada, ou seja, está machucada em decorrência da presença do ácido. Mas em algumas situações, Milton, que eu diria que pode variar de 40% até 50% das vezes, o paciente tem sintomas típicos de doença do refluxo, porém, ao você realizar uma endoscopia, você encontra um esôfago totalmente, pelo menos macroscopicamente, normal. Aí a gente tem que lançar mão de alguma aparelhagem, que a gente chama de pH-metria, como você comentou, que é um aparelho que mede a presença do ácido dentro do esôfago. Então o esôfago não é para ter ácido. Então todas as vezes que um aparelho, um sensor detectar que esse ácido está presente naquele local, significa que o paciente está tendo um refluxo. Esse refluxo pode ser fisiológico, ou seja, todos nós temos refluxo. Quando esse refluxo passa da taxa normal, ou seja, acima de 4% em 24 horas, acima disso a gente já considera doença do refluxo. Daí então que a gente lança a mão da pH-metria. Considerando que a hérnia de hiato possa estar presente, qual a importância da manometria também como ferramenta útil no diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico? A manometria esofágica, ela é uma ferramenta utilizada também, eu diria nem no diagnóstico, mas para a gente avaliar realmente se esse esôfago tem um funcionamento motor adequado, né? Em algumas situações, a manometria é um exame que permite medir a medida da pressão dentro do esôfago e medida também daquele esfíncter que a gente comentou que seria a porta de abertura entre o esôfago e o estômago. Então, por meio de uma sonda colocada dentro do esôfago, a gente, com um método computadorizado, você consegue medir a pressão, se aquela pressão dentro do esôfago está normal ou anormal. A gente sabe, sem dúvida, que os pacientes portadores de hérnia de hiato, que é um deslocamento desse esôfago que a gente comentou, você pode ter uma diminuição da pressão desse músculo, que a gente chama de esfíncter, e isso pode, sem dúvida nenhuma, favorecer a presença, o retorno do ácido do estômago em contato com o esôfago, né? E a importância, professor Fábio, da endoscopia digestiva também como exame complementar? Sem dúvida, eu acho que o primeiro exame dentro da hierarquia dos exames no diagnóstico é a endoscopia, sem dúvida nenhuma. Tanto a manometria como a pH-metria são exames que só são solicitados em uma situação onde você quer esclarecer o diagnóstico que não foi feito. A endoscopia é o exame de escolha, com a endoscopia você consegue visualizar o interior do esôfago e do estômago e você consegue então verificar se existe lesão nessa mucosa ou não. E o mais importante, como nós comentamos, em algumas situações, o paciente que tem doença do refluxo crônico, então aquele paciente que já tem azia por mais de 5, 10 anos e sempre vem tratando aquela azia com antiácido, de vez em quando ele toma um omeprazol que ele pega no posto sem receita, ou ele pegou a receita do irmão e tem um omeprazol em casa, ele toma um omeprazol que ele sabe que melhora a acidez, e ele vai levando, até que um dia ele procura o médico. Então a endoscopia pode, nesse paciente com refluxo crônico, diagnosticar o que a gente chama das complicações que você comentou, desde uma estenose, de uma ulceração ou uma erosão no esôfago grave, até a presença da mucosa do epitélio de Barrett, que seria aquela mudança que a gente chama de metaplasia no esôfago, quando o paciente tem um quadro crônico de refluxo. O professor Fábio trouxe também a demonstração da Isso. pH-metria. Eu vou mostrar. Gostaria que o professor comentasse e explicasse como é o funcionamento da pH-metria. A pH-metria, como eu comentei, eu vou tentar mostrar aqui para a câmera. A gente tem uma maquete de um estômago. Basicamente, a ponta dessa sonda a gente vê que tem um sensor e esse sensor ele detecta as variações de pH. Então, quando esse sensor é colocado na posição exata na entrada do esôfago, na saída do esôfago, entrada do estômago, como a gente está vendo ali, a gente consegue então ver as variações que existem de pH dentro desse esôfago por meio desse sensor. E essa sonda, ela é acoplada a um microcomputador, e esse microcomputador, como a gente pode verificar aqui, existem os números, né? Então aqui são 2 canais mostrando a alteração do pH nas 24 horas. É lógico que o paciente vai com esse aparelho para casa. É um exame que eu diria que é indolor, pode incomodar um pouco, mas é um exame indolor, mas é um exame muito esclarecedor, porque durante 24 horas nós conseguimos detectar
as variações de pH dentro do esôfago e inclusive até no esôfago alto, verificando se o paciente não tem um refluxo alto. E aí, depois de 24 horas, a gente consegue um gráfico, né, que a gente pode ver aqui. E nesse gráfico a gente vê as variações do pH em 24 horas. Então começou nesse caso às 8h40 e foi terminar quase 8 horas da manhã do outro dia. E todas as vezes que a gente está vendo essas linhas verdes, são as variações de pH. Quando você faz um gráfico como esse, o computador consegue então, por meio de cálculo matemático, saber se esse paciente é portador ou não da doença do refluxo pelo um cálculo matemático. Professor Fábio, alguns pacientes com rouquidão precisam ser investigados devido à doença do refluxo gastroesofágico. E esse instrumento auxilia a fechar esse diagnóstico? Sem dúvida. Eu tenho até um gráfico interessante que a gente estava começando. Com aquele mesmo aparelho, nesse caso, o nosso paciente tinha um quadro de rouquidão. E a gente vê aqui, essa parte superior do gráfico, mostra o sensor de pH colocado no esôfago próximo à garganta. E aqui o sensor de pH colocado no esôfago próximo ao estômago. Esse caso, o paciente, ele teve um refluxo, que é essa marca verde que a gente está vendo, e esse refluxo conseguiu chegar até a garganta. E esse paciente em questão, ele tinha um quadro de disfonia, de rouquidão crônica, cuja endoscopia mostrava-se totalmente normal. No entanto, com a pH-metria positiva, conseguiu-se então um tratamento clínico e um tratamento fonoterápico, que foi fundamental para a melhora da rouquidão, e hoje esse paciente está muito bem com o diagnóstico de refluxo laringo-faríngeo, que foi o nosso diagnóstico feito por uma pH-metria. Então eu acho que a pH-metria é um exame que não é um exame tão solicitado, porque, como nós comentamos, a doença do refluxo, o tratamento, o diagnóstico é clínico. No entanto, quando bem solicitado, você pode esclarecer o diagnóstico de um paciente que até então, sem uma pH-metria, você não conseguiria. O programa Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema refluxo gastroesofágico, a presença do professor Dr. Fábio Vieira Teixeira, docente de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, a Unimar. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília, o seu bloco final nessa noite, debatendo o tema refluxo gastroesofágico com a presença do professor Fábio Teixeira, docente de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, a Unimar. Professor Fábio, nesse último bloco vamos abordar o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Como é o tratamento clínico dessa condição? O tratamento, basicamente, como nós comentamos na abertura do programa, o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, basicamente, eu diria que 85% das vezes ele é clínico, até um pouco mais, até 90% das vezes. E o tratamento, ele é dividido em medidas comportamentais e medidas farmacológicas, né? Se a gente for pensar nas medidas farmacológicas em primeiro lugar, não tem como eu evitar que o refluxo ocorra do ponto de vista medicamentoso, mas tem como eu diminuir a agressão do esôfago, de duas formas. Ou favorecendo que esse esôfago esvazie mais rapidamente aquele refluxo que porventura possa ocorrer, além disso diminuindo eu diria, a agressão do ácido em cima da mucosa do esôfago. Como isso é feito? O estômago, né, produtor de ácido, pode ser diminuída a produção do ácido por meio de drogas que a gente chama de inibidores de bomba de prótons. No passado, usavam-se muitos bloqueadores H2, que é o Tagamet, o cimetidina, a ranitidina. Hoje existe, desde 95, já existem estudos de meta-análise mostrando que a droga de escolha para o tratamento da doença do refluxo é o inibidor de bomba de próton. Então é o omeprazol, o pantoprazol, o lanzoprazol, esomeprazol, rabeprazol. São vários
drogas que inibem a bomba de próton, que é a célula, tem a bomba de próton produtora do ácido. Então, com essas drogas, associado a drogas que favoreçam o esvaziamento do esôfago e aumentem a pressão desse esfíncter, que seria essa porta, esse anel constritor entre o esôfago e o estômago, com essas drogas como a bromoprida, que é o Digesan, Plamete, e a domperidona, que é o Peridal, o Motilium, que são drogas que favorecem então o esvaziamento do esôfago, associado a drogas que diminuam a potência do ácido que possa porventura refluir nesse esôfago. As medidas comportamentais são aquelas que muita gente já sabe. Existem alimentos que causam refluxo. Chocolate, ele relaxa o músculo, que deveria estar fechado, ele relaxa o músculo, favorece o refluxo. Algumas substâncias à base de gordura, sabe-se que a gordura, além de diminuir o esvaziamento do estômago, ela também relaxa o músculo do esfíncter. O café, além de irritante de mucosa gástrica produzindo ácido, ele também, a cafeína de alguma forma, ela relaxa o músculo que é o esfíncter. Da mesma forma que aquele paciente que se alimenta bastante em menos refeições durante o dia, ou seja, ele não fraciona as refeições, ele come café da manhã, almoço e janta, ele não faz aqueles intervalos, ele não come alguma coisa, ele está sujeito a encher bastante o estômago, aumentar a pressão intragástrica e favorecer o refluxo. Daí a importância da gente fracionar a dieta. Então, aquele paciente que come um pouco na hora do almoço, um pouco à tarde, o jantar, alguma coisa antes de dormir, ele come também de manhã no café da manhã, então ele tem entre 3 em 3 horas, ele faz um tipo de refeição. Outra coisa que a gente deve evitar, isso comportamental também, é o decúbito, ou seja, deitar depois que você se alimenta. Então, aquela famosa sonequinha depois do almoço, depois do jantar, essa é extremamente prejudicial para quem tem refluxo. Uma vez que você está com o estômago cheio, seu estômago está produzindo ácido na tentativa de digerir, começar a digestão do conteúdo gástrico, e é lógico, deitado na posição horizontal, você vai favorecer, porque a própria posição vai favorecer o refluxo do estômago para o esôfago. Então são medidas. A perda de peso, fundamental, porque o abdômen, todas as vezes que você tem um abdômen extremamente volumoso, ele pode comprimir, aumentar a pressão intraabdominal, consequentemente você causa refluxo. O tabagismo, é lógico que o tabagismo não é bom para nada, então o tabagismo leva tanto ao relaxamento do esfíncter, como também ao aumento da produção de ácido clorídrico. Entre outros, a bebida alcoólica, eu acho que quando bebida com moderação não há problema, mas o exagero, sem dúvida nenhuma, pode causar agressão também no esôfago. Quando indicamos o tratamento cirúrgico nessa condição da doença do refluxo gastroesofágico, nas condições das complicações, estenose, ou também motivada por uma hérnia hiatal? Sem dúvida, Milton. O tratamento cirúrgico ele está restrito às complicações e ao que a gente chama de intratabilidade clínica. Esse termo que os médicos criaram, ele é extremamente difícil de definir. Quem é intratável do ponto de vista clínico, né? A gente sabe que hoje os estudos mostram que você tem que fazer um tratamento prolongado. A doença do refluxo, primeiro, ela não tem cura, é uma doença crônica que não tem cura. Tem como eu melhorar as condições do paciente na fase aguda e, posteriormente, com as medidas comportamentais que nós comentamos, o paciente vai ter que seguir o resto da vida. Então, ele vai ter que perder peso, ele vai levantar a cabeceira da cama, ele vai evitar comer e logo deitar, ele vai esperar pelo menos de 2 às 3 horas, vai fracionar a alimentação, vai procurar encontrar aqueles alimentos que não causem agressão ao esôfago, isso o resto da vida. Mas existem situações, depois de 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano de tratamento, o paciente retorna ao seu consultório e fala: doutor, eu fiz tudo aquilo, parei de tomar o inibidor de bomba, o omeprazol, o pantoprazol, 1 semana depois eu estava com a minha azia novamente. Então você começa a perceber que aquele paciente é refratário ao tratamento clínico. Então você vai começar a discutir uma possibilidade de fazer uma cirurgia para evitar que esse refluxo ocorra, né? Hoje, com o advento da cirurgia videolaparoscópica, que é por meio da colocação daqueles trocáteres dentro do abdômen, sem a necessidade do corte tradicional que antigamente se fazia no abdômen, se tornou a cirurgia muito mais comum que no passado, porque antigamente
uma vez que a cirurgia era extremamente mutilante, você tinha que fazer uma incisão extremamente grande, uma cirurgia tecnicamente muito difícil, porque o esôfago é um órgão que fica praticamente escondido ali atrás, na frente da coluna, muito fundo do ponto de vista cirúrgico para a gente conseguir operar. Então a gente fazia muito poucas cirurgias de refluxo, só mesmo naqueles casos extremos de complicações, como você comentou, de estenose, pacientes com sangramento, com esôfago de Barrett. Com o advento da cirurgia laparoscópica, você tem indicado muito mais, porque a cirurgia, do ponto de vista técnico, é muito simples. Então, quando o paciente é refratário ao tratamento clínico, então você fez todo aquele acompanhamento, você conhece que o paciente realmente fez tudo o que foi comentado com ele se preocupou com o problema dele e ele volta a ter sintomas, eu acho que o tratamento cirúrgico está bem indicado nesses casos. O que representou a descoberta dos inibidores da bomba de próton no tratamento clínico da doença do refluxo gastroesofágico? Menos indicação cirúrgica precoce? Eu acho que foi uma revolução, né? Antes dos inibidores da bomba de próton, o uso dos bloqueadores H2 era a efetividade do tratamento não era a mesma coisa. A gente não consegue uma inibição da produção de ácido tão eficiente como a gente consegue com os inibidores de bomba de próton. A ponto de, desde 95, existem estudos com grande evidência científica mostrando que o uso do inibidor de bomba de próton é a droga de escolha e não se discute mais isso. Então, sem dúvida, eu diria aí no final da década de 80, começo da década de 90, com o advento dos inibidores aqui no nosso país, a indicação da doença naquelas formas graves diminuiu bastante, porque sem dúvida o inibidor consegue evitar que a doença progrida tanto. Mas o que eu estava falando, com o advento da cirurgia laparoscópica, você indica muito mais cirurgia de refluxo que no passado. E não porque o médico precisa operar, não. É porque aqueles pacientes que outrora eram intratáveis e tomavam o seu inibidor de bomba o resto da vida, então todo dia ele estava com o omeprazolzinho no bolsinho e ia tomando o resto da vida. Esses pacientes podem lançar a mão de um método cirúrgico que pode ser eficaz na tentativa de conter esse refluxo. A incidência brasileira do diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico, comparando estatística brasileira, americana, europeia. A incidência europeia é maior? Tem mais casos diagnosticados do que no Brasil? A incidência é interessante, foi publicado no final do ano de 2005, o primeiro estudo latino-americano da prevalência e incidência de doença do refluxo no nosso meio. Até então a gente tinha dados europeus e dados americanos. Nos Estados Unidos a doença chega a 20%, na Europa um pouquinho menos, eu diria em torno de 15%. Já no Brasil a gente tem uma prevalência, uma incidência de cerca de 8%. Se a gente for comentar, como a gente estava conversando, praticamente uma doença crônica com uma incidência extremamente alta na população. Mas é aquilo que nós comentamos, muitas vezes a pessoa é portadora da doença do refluxo, mas não sabe. Ele tem azia constantemente, fala, isso é normal, de vez em quando eu tenho uma azia, é normal. Não, não é normal. Azia mais de 2 vezes por semana, você pode ser portador de doença do refluxo. Estamos chegando ao final do Saúde Marília, deixamos o professor Fábio Teixeira para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema, doença do refluxo gastroesofágico. Eu agradeço mais uma vez o convite, Milton, é uma honra para mim estar aqui, sempre que for convidado e eu puder comentar e explanar algum assunto do interesse de vocês, é uma honra para mim estar aqui. Eu agradeço, então, mais uma vez esse convite. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema doença do refluxo gastroesofágico, a presença do professor Fábio Vieira Teixeira, docente de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, a Unimar. Temas e sugestões podem ser encaminhados à nossa produção. Anote aí nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.